Bom dia, queridos, queridas. Que semana abençoada, né? Que o Senhor nos deu. Debaixo dos cuidados do Senhor, conseguimos caminhar e chegamos aqui para celebrarmos ao Senhor a bondade, o amor, o cuidado dele sobre as nossas vidas. E hoje nós estamos celebrando, né, nosso primeiro culto do Ministério da Acessibilidade. Olha que coisa preciosa, irmãos. E temos visto os irmãos se colocarem à disposição do Senhor. E durante esse tempo, agora da manhã, nós vamos ouvir mais sobre isso, vamos falar sobre isso e o quanto que nós vamos aprender. Então, que tempo precioso que a gente pode celebrar ao Senhor. E nós vamos agradecer a Deus. Vou chamar aqui na frente os irmãos que estão celebrando aniversário, bodas de casamento, Cláudio, a Rosineia, Ione, o Rodrigo, por gentileza, podem vir aqui na frente, o Guilherme, o Pedro, nossa criança, o Gabriel e a Eduarda, que estão celebrando, né, mais um ano que o Senhor tem cuidado, né, de casamento, de aniversário. Será que temos alguém aqui hoje? Sim? Não? Se não tiver, tá vindo? Então podem vir. Nós vamos agradecer a Deus. Como é bom a gente celebrar a vida, né? Celebrar o cuidado do Senhor. Agradecer ao Senhor pela vida do irmão Fábio, que vai completar mais um ano no dia 22, aniversário. Então vamos agradecer ao Senhor. Pai, diante da Tua presença, Deus, tão preciosa, aqui nós nos colocamos, com coração grato, com coração tão feliz, tão alegre, por aquilo que o Senhor tem feito na vida da Tua igreja, na vida dos nossos irmãos. Obrigada pela vida do irmão Fábio, daqueles que estão aniversariando nessa semana, dos casais em bodas também, pelas nossas crianças. Pai, nós reconhecemos o cuidado do Senhor sobre a vida deles. Obrigada porque se eles estão aqui de pé, é porque o Senhor tem sustentado e tem guardado, ó Deus, na caminhada. E que o Senhor continue abençoando, suprindo, Senhor, todas as necessidades que eles possuem, porque nós, enquanto ser humano, nós somos tão limitados, mas o Senhor conhece, e que o Senhor possa estar suprindo com a Tua mão poderosa, de amor, de bondade. E nós louvamos o Teu nome e já Te agradecemos por tudo aquilo que vamos vivenciar, aquilo que veremos, ó Deus, iremos ouvir sobre a vida deles também. Obrigado. E já Te agradecemos pelo Teu cuidado e tudo que ainda iremos ouvir nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. E eu vou convidar nesse tempo os irmãos a se colocarem de pé, se os irmãos puderem, né? Nós vamos celebrar o Senhor dizendo que nós cantamos, nós celebramos, porque o Senhor um dia nos escolheu, o Senhor nos amou primeiro. Então vamos dizer que nós cantamos e celebramos a vida que o Senhor nos deu? Dizer
Batendo palmas agora. Vamos lá. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santo. Assim, Senhor. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no seu santuário. Amém. Glória a Deus. E nesse tempo nós vamos ler a palavra do Senhor. A gente vai transmitir ali. E se encontra em Mateus, capítulo 22, do 37 ao 39. Mas nós vamos ler juntos, numa única voz. Vamos lá, bem bonito? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém. Nós precisamos exercitar esse amor, porque o Senhor nos ensinou, Jesus nos ensina esse amor a ser compartilhado, e às vezes fica no esquecimento, né? Mas a gente precisa colocar em prática, e como a irmã falou na EBD de hoje, nosso encontro, a gente não pode criar muros, resistências, porque o amor de Deus nos alcançou, e a gente pode compartilhar livremente, transbordar esse amor com o nosso próximo. Então eu convido você a dizer, expressar isso nessa canção que nós vamos cantar e fazer dela a sua oração diária. E os irmãos vão estar com a oportunidade também de dedicar os seus dízimos e as suas ofertas. Então vamos juntos louvar o Senhor. Quero viver
pela comunhão que nós temos com nossos irmãos. Obrigado, porque nós temos nossos irmãos conosco. Agradecemos a cada um, Senhor, e pedimos que o Senhor os abençoe a cada dia, Pai. Que nós possamos ter mais forças e nos ajudarmos uns aos outros. Obrigado, Senhor, por cada um que tem contribuído, Senhor, com os seus dízimos e as suas ofertas, Pai, para o crescimento e todo o cuidado com a sua casa, Pai. Ó Pai, obrigado por este dia que o Senhor separou para que nós estivéssemos aqui, Senhor, te louvando, engrandecendo o seu santo nome, Senhor. Senhor, fale ao nosso coração. A sensibilidade é necessária aprendermos, porque nós temos irmãos que necessitam do Evangelho chegar até eles, Senhor. Capacita, Senhor, a cada um com o seu dom, Senhor, que o Senhor separou a cada um. Continue, Senhor, nos falando no nosso coração. Obrigado por falar através dos cânticos, dos hinos e também da palavra do Senhor. Mais uma vez te agradecemos. A sua presença aqui é notória, Pai. Obrigado por tudo. Tudo isso te pedimos, mas te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Bom dia. Eu vou começar o culto hoje de uma maneira diferente, né? É o nosso primeiro culto do Ministério de Acessibilidade da nossa igreja. E é com muita alegria, estou muito nervosa. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher da pele morena, clara, tenho 1,56 m, estou com cabelo solto, meus cabelos são cacheados, meu olho é castanho escuro, meu cabelo é longo, abaixo do ombro. Estou vestindo uma blusa branca com colete bege por baixo, por cima, uma calça preta e estou de sapatilha preta. Pode passar o vídeo, por favor? Você está vendo esse vídeo? E, enquanto o vídeo não consegue, eu vou falando então. Quem está à frente desse ministério sou eu e Raíssa Rocha. E temos os nossos agentes de acessibilidade, né, que iniciamos agora esse ano. São a Cristiane, a Gesimara, a Marcela, a Renata, Thalita e eu e Raíssa. A partir do mês de fevereiro, nós começamos a ter uma escala, né, para os domingos, culto da manhã e o culto da noite. As pessoas responsáveis pela recepção já foram informadas e os líderes também, né, da nossa escala, assim como o Ministério Infantil, para poder dar o suporte sempre que necessário. Vou passar o vídeo agora. Se você está vendo esse vídeo, eu peço que você compartilhe, marque pessoas que são relevantes na causa autista, porque eu espero que nenhuma outra família, nenhuma outra criança, nenhum outro pai sinta o que eu senti dentro de uma igreja esse último domingo. Eu tenho 2 filhos, a Luísa e o Dylan. A Luísa tem 4 anos, o Dylan tem 2. Ambos foram diagnosticados com autismo. A Luísa, com 4 anos, ainda não fala. Ela ainda usa fraldas, não sabe da funcionalidade, as coisas, é totalmente dependente de nós.
E só quem vive mesmo, quem convive com crianças autistas ou com adultos autistas, sabe como é difícil, como a nossa rotina não é nada fácil. Talvez alguns de vocês que me acompanham por aqui vejam as fotos lindas que a gente posta deles, mas não faz ideia de como é a rotina, como é a vida real por trás das imagens, né, que vão para as redes sociais. Calminha, meu amor. Parou, tá bom? Ela usa medicamentos para controlar a ansiedade, para tentar dormir. Medicamentos que são milhares de reais por mês e a gente não tem mais o que fazer para tentar dar um suporte ainda maior do que a gente já dá para ela, do que a gente já se dedica para ela, porque são nossos filhos, né? Todo amor, tudo que eu puder fazer por eles, eu vou fazer. É por isso que eu resolvi gravar esse vídeo contando o que aconteceu. A Luísa começou a ter mais crises de ansiedade, ficar mais nervosa, chegou até mesmo morder a minha esposa, a minha mãe, a tia da escola, me mordeu também. Tem uma marca aqui, vocês podem ver, tem quase uma semana, ainda tá desse jeito. E ela não entende as coisas, simplesmente pela ansiedade, pelo que ela passa, pela cabecinha dela, né? E nesses últimos dias, ela ia dormir 2, 3 da manhã, acordava 5, 6, cada vez mais a rotina mais difícil pra gente. De sábado para domingo, o mesmo aconteceu. Às 3 da manhã ela dormiu, 6 horas da manhã eu acordei com a minha esposa chorando muito, desconsolada, por não saber mais o que fazer, por não ver mais soluções para buscar. Nossa mente, nosso psicológico totalmente afetado. Não só dessa última semana, mas desses últimos anos, né? E buscando uma palavra de consolo, uma luz no fim do túnel, a gente teve a ideia de ir para a igreja. Fazia anos que a gente não ia, por conta da rotina justamente familiar e tudo. E vi que naquele dia ia ter o culto da família. E pensei que não tinha lugar melhor, dia melhor, o culto melhor para a gente estar, que não fosse esse, né? E em busca justamente de encontrar a palavra de Deus, a gente foi para lá. Quando chegamos, o culto já tinha se iniciado e eu avistei na lateral direita do local, fora do salão da igreja, que tinha uma porta de vidro que dava para visualizar ali o palco, né, onde acontecia a celebração, o pastor falando. E tinha uma mãe lá naquela lateral com um carrinho de bebê. E assim que chegamos, fomos para aquele local. Minha mãe estava com a gente nesse dia. Ela estava com o carrinho com meu outro filho, com o Dylan. A gente viu que a Luísa precisava trocar a fralda, então eu e minha esposa fomos pro banheiro, trocamos a fralda dela e retornamos. Assim que chegamos naquele ponto, a Luísa começou a ter uma nova crise, chorando, se jogando no chão, tentando se bater. E em menos de 5 segundos que eu estava tentando primeiro acalmar ela, que é o mais importante quando uma criança autista tem uma crise, para ela não se machucar, chegou um membro dessa igreja e simplesmente falou para a gente se retirar dali porque a gente estava atrapalhando. Não durou 5 segundos o choro da minha filha ali, até ele chegar.
Eu me levantei com ela nos braços e falei que minha filha estava tendo uma crise e que ela era autista. Ele simplesmente ignorou essa informação e começou a fechar a porta de vidro, onde a gente conseguia visualizar o culto e ouvir a palavra de Deus. Em nenhum momento essa pessoa se apresentou, em nenhum momento ela procurou entender o que estava acontecendo, se dispôs a ajudar, em nenhum momento ele mostrou um outro local mais adequado, simplesmente falou para a gente sair dali porque estava atrapalhando. Tinham centenas de famílias, centenas de crianças, mas a minha filha, que é autista, naquele momento não era bem-vinda naquela igreja. Podia ter dado um murro em mim, na minha cara, que ia doer menos. Façam qualquer coisa comigo, mas não faz com que eu amo. Porque tudo que eu tenho de mais precioso é justamente a minha família. Os filhos só têm a nós. E eu não sei como vai ser o futuro, inclusive. Futuro que em algum momento eu e minha esposa não vamos estar mais aqui e eles vão ter que conviver com uma sociedade que talvez não está pronta para receber eles. O autismo não tem cara, o autismo não tem cura. Então a próxima vez que um membro de uma igreja, que um pastor, que qualquer pessoa vê uma criança tendo uma crise, pense a forma como você vai agir, pense a forma como você vai falar, porque talvez aquele dia tenha sido o dia mais difícil para aquela família. Talvez aquela criança só precise de um consolo, de um abraço, de um carinho. Então, agora, após o vídeo, vou trazer uma reflexão para a gente, falando sobre... Essa semana, a gente tem participado das reuniões do Ministério Infantil. E uma frase, né, como eu tenho participado de todas as reuniões, que eu tenho ouvido muito, é: o coração da criança é de quem chega primeiro. Se uma família atípica, independente do diagnóstico, aqui foi um relato de uma família que tem 2 filhos autistas, chega na igreja e não são acolhidos, eles recebem um olhar de pobre coitado, de vítima, de pena, isso constrange, isso magoa, isso fere. E isso afasta. E nós, quanto igreja, a gente não consegue acessar, não seremos o primeiro a pisar naquele coração. E essa não é a nossa proposta, essa não é a nossa intenção, isso não foi o que Jesus Cristo nos ensinou. Então, a proposta do Ministério de Acessibilidade é mostrar e tornar acessível a palavra de Deus, né? Tudo que tem trazido a Bíblia, tudo que Deus nos revela, torna-se acessível para todos. Não é porque ele é autista, ele já está salvo. Não. Um autista, sim, precisa se converter a Jesus Cristo. Um síndrome de Down, sim, precisa se converter a Jesus Cristo. Só que eles precisam ter a palavra acessível a eles, né? Temos aqui na nossa igreja o Ministério de Libras, que é um trabalho lindo que é feito. Ainda não temos membros surdos na nossa igreja, mas esse é um ministério que é dificílimo das igrejas terem, e o número de surdos no nosso país é enorme. Então, quantos surdos estão sem receber a palavra de Deus? Eu mesmo tenho essa falha no sentido de não conseguir lidar com Libras, aprender Libras. Eu tenho dificuldade, já fiz essa formação, mas é um ministério onde eu não consigo acessar. Mas a gente pode respeitar. Como? Não passando na frente do intérprete, não sentando no banco reservado para eles, passando sempre ao redor, né? Quando a gente perceber que tem algum surdo na igreja, chamar uma pessoa do Ministério de Libras que a gente já saiba que está aqui presente, porque a gente vai tornando a palavra de Deus acessível. Né? Então, a proposta do Ministério de Acessibilidade é tornar que nossas crianças e nossos membros e adolescentes estejam aqui. Vou ler, tá? E daqui a pouco eu passo a palavra para a Marcela, que vai trazer a ministração de hoje. Aproveito para fazermos juntos uma reflexão em 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 22 a 26, que nos diz:
Ao contrário aos membros do corpo, que parecem mais fracos, são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra, e os membros em nós são inconderosos, são tratados com condero em especial. Enquanto em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial, mas que Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual um cuidado um pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. E quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Essa palavra nos lembra que ninguém é menos importante no reino de Deus. E é exatamente sobre isso que eu gostaria de refletir com vocês hoje. Mais do que enxergar uma criança típica ou atípica, correndo pelos corredores da igreja, emitindo sons diferentes, ou um adulto usando um abafador, um colar ou uma pulseira, ou algum objeto de apoio emocional, nós precisamos olhar com respeito e empatia. Eu sei que somos curiosos por natureza, e isso faz parte de nós, mas que quando olharmos seja com um olhar de apoio, de carinho, de acolhimento, nunca de julgamento, penas ou rótulos. Não é um coitadinho, não é uma doença, não está atrapalhando o culto. Pelo contrário, se essa família está dentro da igreja, ela está buscando ao Senhor. Ela está ensinando ao seu filho onde buscar em momentos de angústias, de alegria e de gratidão. E quando uma família típica chega até nós, ou já faz parte da nossa igreja, ela deve encontrar um acolhimento. Porque todas as partes do corpo são importantes. E qual é o maior propósito que Cristo nos deixou? Ide, pregai e fazeis discípulos. Devemos sermos gratos, pois na nossa igreja nós já temos o Ministério de Libras, que realiza um trabalho lindo. Precisamos apoiar, respeitar e aprender. Como, por exemplo, não passar na frente do intérprete, porque isso interfere diretamente na comunicação com o surdo. Não sentar ao banco sinalizado, pois isso não é um favoritismo, e sim uma equidade de acesso à palavra. Ainda não temos membros surdos entre nós, mas oramos para que venham, porque eles também precisam ouvir a palavra. Assim como os surdos, os cegos, as pessoas com deficiência físicas, doenças autoimunes, os autistas, pessoas com TDAH, com síndrome de Down, ou em condições que muitas vezes não são visíveis, mas carregam dores e desafios e muitos dias de aflição. Todos precisam encontrar aqui um lugar seguro para cultuar ao nosso Deus. E se você não puder ajudar diretamente, pois todos nós temos limite, você pode chamar alguém que possa, você pode orar ou pedir a Deus para levantar pessoas para poder apoiar. Acessibilidade. Por enquanto, atuamos aos domingos. Desde o primeiro domingo de fevereiro de 2026, já temos uma escala do Ministério de Acessibilidade. Por enquanto, atuamos aos domingos e nos eventos da igreja, mas conforme a necessidade, estaremos disponíveis também em outros momentos. Estamos aqui para servir, dispostos a aprender juntos, dispostos a fazer a obra. Deus levantou pessoas com o coração aberto para aprender, crescer e servir. Desde já agradecemos por essa oportunidade. Também aproveito para falar que temos uma caixa da calma. Por que uma caixa da calma? Como alguns diagnósticos precisam de objetos de apoio, e muitas das vezes as famílias não conseguem carregar, ou esquece, ou perde. Então, a nossa igreja já providenciamos uma caixa da calma, que é para dar esse suporte. Geralmente, quem usa são as crianças, mas alguns adolescentes também podem utilizar. Sempre que houver a necessidade, vocês podem estar procurando as pessoas escaladas naquele domingo, os agentes de acessibilidade. Ela fica na secretaria da nossa igreja, e sempre que tem algum evento, nós a levamos. Aqui nós temos umas pranchas com folhas para desenho, uma lousa para desenhar também, pois são texturas diferentes, hidrocor, lápis de cor, alguns livros. Nós recebemos um visitante que tinha hiperfoco e livro no Ministério Infantil, massinha, outra massinha com tipo de EVA,
Alguns objetos domésticos também podem auxiliar na regulação da criança. Esse aqui é uma esponja de Bombril. Um chaveirinho macio. Bolinhas de sabão. Um objeto, né? Quem tem cachorrinho e pet sabe, mas isso aqui auxilia por conta da textura no formato de corda e essas dobraduras, né? Aqui não é dobradura o nome, gente. Essa textura é diferenciada, o nó. E as esponjas também são objetos domésticos. E temos também um abafador. O que é um abafador? É no formato de um fone, que ele não deixa a criança ouvir o som. Por exemplo, aqui a gente estava no Ministério de Louvor, correto? Quem utiliza o abafador vai ouvir apenas a voz. Não é só o autista que tem uma sensibilidade auditiva. Temos crianças também que têm sensibilidade auditiva. E aí pode utilizar o abafador. Temos vários modelos. O nosso da igreja, no momento, é esse, que é o mais tradicional. E ele vai permitir que a criança que esteja presente, o adolescente, o adulto, ouça só a voz. Não ouça os instrumentos, os ruídos, o barulho da moto, do carro, o bater do lápis. Tá? Então, isso traz conforto, porque quando a pessoa se sente incomodada com o som, é porque causa dor, dói. Quem já teve infecção no ouvido, dói. Mas imagina você sentir essa dor constantemente, diariamente na sua vida. É assim que algumas pessoas vivem. E, por fim, nós temos um colar de identificação. O girassol, ele representa as doenças não visíveis. Tá? Ele está um dos componentes da nossa logo, do nosso ministério, representa o TDAH, doenças autoimunes, pacientes oncológicos, né? Às vezes a pessoa não quer usar o colar para não se expor, mas pode usar uma pulseira, pode usar um crachá, pode utilizar um bottom. Às vezes a criança não vai usar, o adolescente, mas a família vai. E isso garante os direitos de acessibilidade e de inclusão em vagas, filas de supermercados, filas de banco, aeroportos, transportes rodoviários, enfim, isso é um direito. Então, com isso, fica mais fácil, porque ninguém fica carregando o laudo, né? E a proposta não é que o laudo chegue primeiro ao local, e sim o ser humano, porque quando fica ali, mas não tem nada, pode ficar ali muito tempo. Eu passei com isso com a minha mãe. Minha mãe foi uma paciente oncológica, e ela não utiliza, ela usa o crachá. Então, quando ela ia para alguma fila de supermercado, quando ela vai para algum banco resolver alguma questão, ela tem o direito preferencial, porque aparentemente a pessoa está muito bem, mas fica fraca, não consegue ficar muito tempo em pé, o calor incomoda, a sensação de desmaio. Então, isso traz essa equidade, tá, gente? Que é uma igualdade. Todos nós somos diferentes, né? Mas cada um aprende e serve de uma maneira. E aproveito também o quebra-cabeça, representa o autismo da nossa logo, e o símbolo ao meio é a acessibilidade, é o símbolo atual do nosso país, que representa todos os diagnósticos da sociedade. O deficiente físico, o paralítico, o surdo, o cego. Então, esse símbolo é o que representa todas as deficiências do nosso país no momento. Obrigada, eu vou estar passando a palavra para a Marcela. Vamos orar. Vem para cá, né? Porque aí dá para sair na foto. Senhor Deus, meu Pai, te coloco, Senhor, na tua presença, te pedindo perdão pelos meus erros, pelos meus pecados, Senhor, que não venha ser eu, venha ser a Marcela, mas venha ser o teu Espírito, Senhor, conduzindo, trazendo a palavra, o que está no coração do Senhor para a nossa igreja. Que possamos aprender, Senhor, sobre o próximo, ter a consciência, Senhor, de respeitar, de amar, de não ter falas, Senhor, que machuque ou fere o próximo. Mas que possamos, Senhor, viver em comunhão, aprendendo mais de Ti, Senhor. Erramos, pois somos falhos, mas o Senhor trouxe o Seu Filho nessa terra para limpar os nossos pecados, para nos redimirmos, Senhor. Esteja conosco nesta manhã, conduzindo com os nossos corações abertos. Gratos pela Tua presença e pela Tua palavra neste lugar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Amém. Graça e paz, igreja. Bom dia. Eu quero agradecer novamente a oportunidade de estar aqui nessa casa, que já tem um lugar no meu coração. Vocês nem sabem, mas vocês moram no meu coração. Que alegria, eu quero muito agradecer a vida da Monique, né, uma das líderes do ministério, essa gente de acessibilidade ímpar. Vocês não estão vendo o trabalho que esse ministério tem feito, vocês estão vendo hoje, mas esse ministério já tem feito um trabalho lindíssimo, e eu não sou membro dessa igreja, mas eu usufruo desse trabalho do Ministério de Inclusão e Acessibilidade dessa casa. Quero muito agradecer ao pastor, né, por me dar a oportunidade mais uma vez de estar aqui. E hoje eu não venho falar de coisas técnicas, né? Hoje nós vamos experimentar a inclusão através da palavra de Deus, porque a Bíblia é um livro que inclui de capa a capa e contra capa, né? Então você está com a tua Bíblia aí? Fala para mim que você está com a sua Bíblia. Quem está com a Bíblia fala amém. Glória a Deus. Você está com a Bíblia, você não está com o celular, não é isso? Levanta a sua Bíblia para eu ver. Assim que eu gosto, né? Porque você vai na igreja da parede preta, você fala que tua Bíblia, o povo pega o celular. Aí você fica um pouco confuso, não é verdade? Mas aqui não, aqui o povo anda com a espada. Então vamos desembaiar a nossa espada. Atos, capítulo 8. Nós vamos ler do 26 ao 39. E nós vamos refletir nesta palavra que diz: como é uma igreja que caminha ao lado. São 4 pontos que nós vamos ler, que o Senhor vai ministrar ao nosso coração. Quem achou diz amém. Quem não encontrou, fala misericórdia. Glória a Deus, aleluia. Tá vendo? Quem anda com Bíblia sabe desembainhar a espada rapidamente. Aleluia. Então vamos ler? O enunciado está assim: Filipe e o eunuco. Vou ler aqui que aí fica todo mundo com a mesma tradução. Ó. O anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial da rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e o acompanha. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, ouviu o etíope: compreendes o que vens lendo? Ele, o etíope, respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era essa: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então, o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é Filho de Deus.
Então, mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Felipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Amém? Queridos, esse texto, ele fala sobre Felipe. Felipe já estava vivendo o processo de avivamento da igreja. O movimento das igrejas nas casas já estava acontecendo. Nós estamos falando aqui pós-ressurreição de Cristo. E esse avivamento da igreja já estar de casa em casa e os discípulos a estarem pregando o evangelho, começou a chamar a atenção e começou a perseguição. Então, nós estamos aqui falando do momento de um grande mover espiritual, de um avivamento, onde nós temos a perseguição de Saulo, e é nesse contexto que nós estamos falando. Então, Felipe, ele estava vivendo esse grande movimento dos discípulos, né? De estar indo, de estar levando, de estar fazendo, propagar aquilo que eles foram chamados para fazer. Então, vamos parar para pensar. Felipe, é como se Felipe tivesse o quê? No auge, né? Ele está no auge do ministério dele. Ele está fazendo aquilo que ele foi chamado, ele conviveu com Jesus. Ele está, vamos dizer assim, na crista da onda, como dizem. Mas uma igreja que caminha ao lado, e esse é o primeiro ponto que eu quero levantar para vocês, e toda vez que eu disser igreja, você vai prometer para mim que você vai fazer duas coisas. Você vai pensar na igreja, templo físico, e vai pensar na igreja, que sou eu e você. Eu e você, nós somos igreja, certo? Então, todas as vezes que eu disser igreja, você vai pensar na igreja dessas duas formas. Então, o primeiro ponto, uma igreja que caminha ao lado, é uma igreja que é sensível à direção do Espírito. E uma igreja que é sensível à direção do Espírito, ela obedece. Você pode repetir comigo? Obedece. Muito bem. Foi exatamente o que Felipe fez. Felipe está lá vivendo o seu ministério, ser totalmente próspero, e partiu, estava indo para Samaria, estava na crista da onda, e aí o Espírito diz o que para ele? Vai lá para o deserto. Oi? Mas como assim? Né? Eu estou aqui fazendo... Não, vai lá para o deserto, vai lá para o outro lado, vai lá. Gente, Felipe fez o quê? Ouviu e ele obedeceu. Quantas das vezes nós, quanto igreja, entendemos que para viver um grande ajuntamento, um grande avivamento, precisamos de um grande ajuntamento, precisamos de uma grande conferência, precisamos de um grande mover, né? E a gente até costuma ver isso. Há um tempo atrás teve um grande mover na Universidade dos Estados Unidos, onde aqueles jovens ficaram dias orando, e aí a internet foi bombardeada. Estamos vivendo um avivamento, estamos vivendo um avivamento. Mas, às vezes, o avivamento que o Senhor quer trabalhar em nós quanto igreja é justamente fazer você sair da máxima e ir para o deserto. O avivamento que eu precisava na minha vida espiritual começou quando eu cheguei no deserto. Crente há mais de 20 anos, casada há mais de 5 anos, e tive uma filha hoje laudada. E eu fui empurrada para o deserto. E ali começou o meu avivamento espiritual. Porque eu era uma discípula de Cristo, eu me batizei, eu me converti, eu sempre tive muita convicção de quem era Jesus na minha vida. Eu sempre tive muita convicção que eu deveria ser um discípulo de Cristo, mas o que de fato me moldou a ponto de me fazer entender que eu estava me tornando uma cristã melhor foi a maternidade atípica. A maternidade atípica foi a minha forja. E através dessa forja, eu comecei a experimentar o avivamento com o Senhor. De orar de madrugada, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir o seu direcionamento, de ser
tão dependente do Senhor a ponto de você orar pedindo a direção se você dá a medicação ou não. Esse é o direcionamento do Espírito de quem obedece. Eu poderia ter contestado ao Senhor o que muitas famílias fazem, né? Contestam, porque eu não quero, recusam o diagnóstico. Mas quando o Espírito diz vai para o deserto, é porque Ele tem coisa grande para você também no deserto. E tem muitas famílias vivendo nesse deserto. E vocês podem alcançá-lo. Às vezes o alcance dessa igreja não vai ser fazer um grande ajuntamento na praça, né, passeata para os autistas em abril, não. O avivamento vai ser justamente quando você tem uma agente de acessibilidade disposta a receber essas pessoas. Uma agente de acessibilidade num ministério que está disposta a participar da reunião e levantar a bandeira e dizer, nós precisamos. Essa igreja precisa desse avivamento. E cabe a você entender que isso é uma direção do Espírito para a noiva. Ai, Marcela, mas eu já tenho meu ministério. Eu já tenho o meu chamado. Mas quem foi que disse que você não pode simplesmente servir ao Senhor sendo um agente de acessibilidade? Monique colocou aqui, é tão simples. Às vezes o fato de você entender que uma família chegou com um cordão e que a igreja está muito cheia, essa família precisa de um lugar ao fundo para sentar, porque essa criança precisa se movimentar, e você entender isso e pedir para o membro levantar e dar espaço para essa família sentar, pronto. Você já fez a direção do Espírito. Você já é uma igreja que caminha ao lado. Amém? O segundo ponto de uma igreja que caminha ao lado, é uma igreja que se aproxima e não se afasta. É uma igreja que entende a urgência. Então, quando a gente lê lá no versículo 29, que diz assim, ó, então, disse o Espírito a Felipe, aproxima-te deste carro e o acompanha. Você pode repetir comigo? Aproxima-te. Acompanha. E logo abaixo diz como foi que o Espírito conduziu a Felipe. Você vai andando em passos vagarosos. Não. Como é que foi que o Espírito disse? Para ele ir correndo. Quem corre, gente, está com pressa? Quem corre está com urgência? Quando você está atrasado, você não corre? Você está com uma urgência. Então, uma igreja que caminha ao lado é uma igreja que anda ao lado, literalmente. Porque às vezes a gente fala que é caminhar ao lado, e aí a gente faz a igreja cheia de evento e culto. Chega abril, é uma disputa de agenda. Porque todas as igrejas querem fazer o culto azul. Porque abril é o mês da conscientização do autismo. E a cor azul é a que representa o autismo, porque tem o maior número de meninos diagnosticados. Aí, o que acontece? Aquela loucura. Todo mundo quer culto azul, e todo mundo quer chamar para falar sobre culto azul, e todo mundo quer treinar, né? E não que isso seja errado, gente, muito pelo contrário. Há 5 anos atrás, a gente não tinha esse movimento. Não é uma crítica, mas é uma observação. Isso não é caminhar ao lado. Porque você fazer um evento e você conscientizar uma igreja e nunca mais tocar nesse assunto, isso não é caminhar ao lado. Isso é você sinalizar que você entendeu, mas caminhar ao lado, vem, Monique, é o que eu e Monique fazemos. E vocês já vão descobrir mais à frente o porquê que eu e Monique fazemos isso. Nós caminhamos ao lado. Se eu for muito na frente, está ao lado? Se a Monique for e eu parar, está ao lado? Então, nós estamos assim, ó, do ladinho. Mesmo passo, mesma velocidade. Indiferente se a Monique anda muito devagar e eu tenho muita pressa. Indiferente se a Monique gosta de andar mais rápido e eu gosto de andar devagar. Muito obrigada. Isso é caminhar ao lado. E quem está ao lado se aproxima. A Monique mostrou aqui um vídeo de um pai falando sobre a realidade da sua família. E eu gosto muito desses despertares na igreja, porque é justamente sobre isso que a gente está falando. É sobre você caminhar ao lado, você se aproximar e você começar a entender.
uma realidade que ninguém é obrigado a saber, porque não tem. Então, se você não tem ninguém na sua casa que é atípico, se você não conhece esse universo, possivelmente você não vai saber das estatísticas que eu e Monique sabemos. Você, por exemplo, não vai saber da estatística de 5 diagnósticos numa casa, 4 famílias se divorciam depois do diagnóstico. Que 80% dos pais abandonam os seus lares. Como é que a igreja vai saber disso se a igreja não estiver próxima, caminhando ao lado? Como é que a igreja vai saber disso se ela não acompanhar ali, de ladinho, de perto, essa família? Como é que essa igreja vai entender que toda EBD essa família chega atrasada? E aí a gente fica assim, gente, olha, eu amo esse casal, mas eles são muito, né? Todo domingo eles atrasam para EBD, gente. Eles não conseguem chegar na hora, eles não têm compromisso. E aí a gente começa num looping de criar um preconceito sobre uma pessoa ou sobre uma situação. Mas quando a gente está de perto, caminhando ali do lado, vendo o que está acontecendo, a gente entende que essa família já enfrentou 5 ursos e 10 leões antes de chegar no culto. Essa criança pode ter desregulado, essa criança não quis o café da manhã por conta da textura, essa criança, ou esse adolescente está passando por um processo de ansiedade, ou esse adolescente está passando por um processo de depressão. Que não se enganem, criança faz 12 anos, não vira purpurina. Não vira purpurina. Criança faz 12 anos, ela vira adolescente. E se uma criança está na igreja e ela desaparece quando é adolescente, tem alguma coisa errada. Nós não estamos caminhando do lado. E nem estamos tendo a urgência do correr e saber o porquê. Aproximar, andar ao lado é importante. Mas a gente não pode ficar no si. Porque se eu fosse mais novo, eu seria um agente de acessibilidade. Se eu não estivesse no Ministério do Louvor, eu seria um agente de acessibilidade. Se eu não trabalhasse, eu ia fazer uma visita para a Marcela para saber como é que está a Maria Luísa. Se. E aí, a urgência que essas famílias têm, que vocês viram aqui, não é mais urgência. Não para nós, para eles sim. Então, uma igreja que caminha ao lado, ela entende que ela tem que ser próxima, que ela precisa acompanhar, e ela tem que ter urgência. Gente, o diabo não perde tempo. Já reparou que tudo quanto é criança gosta de tela? Vocês já repararam, não é possível, né? Vocês vivem na mesma geração que eu. Tudo quanto é criança gosta de tela. E aí o que acontece? A tela hoje em dia não é mais preta e branca. E nem um tubo gigante presa na sala. A tela hoje em dia é isso aqui. Colorido, cheio de som. E aí o que acontece? Você tem isso aqui na palma da sua mão. E por muitas das vezes é isso aqui que uma família tem para regular essa criança. Porque a mãe precisa trabalhar, seja em casa, seja fora. O pai que ficou a mesma coisa, isso aqui vira o regulador. Isso aqui já faz mal para qualquer cérebro. Para um cérebro atípico, a neurociência explica, é a dopamina barata. O que é a dopamina barata? Dopamina é um neurotransmissor que gera na gente muita alegria, muita felicidade. Para você adquirir isso, você tem que ter uma boa alimentação, fazer atividade física, é um processo. Mas isso aqui dá baratinho. Isso aqui na mão de uma criança é um cigarro. Isso aqui na mão de qualquer criança, na típica então, que geralmente tem o quê? Tem uma deficiência desse neurotransmissor. Marcela, então agora você quer dizer que a culpa é minha, porque a família dá a tela. Não é que a culpa é sua, mas você entende que é uma necessidade que às vezes a família tem, ela não tem para quem correr. Nós convivemos com uma família assim. Ela é mãe, solo, de um autista nível 3 de suporte, 6 anos. Ela precisa trabalhar. Ela trabalha de casa. Ela precisa trabalhar. Ela não conseguiu até hoje uma babá para cuidar do filho dela. Ela já ofereceu mais de 3 mil reais de salário para ficar sendo babá do filho dela. Não consegue ninguém. Nem pagando o mundo que anda ao lado.
nem pagando o mundo tem a urgência. E nós, como igreja, nós precisamos entender que se a gente está fazendo igual ao mundo, tem alguma coisa muito errada. Amém? Terceiro ponto. Uma igreja que caminha ao lado, escuta, olha antes de qualquer ação. Aqui, Filipe viu que o eunuco estava lendo. O eunuco estava entendendo alguma coisa que ele estava lendo, gente? Não estava entendendo, tanto que ele mesmo falou, então, se tiver alguém para me explicar, vai ficar mais fácil para mim. E é isso que acontece quando a gente fala de um cérebro neurodivergente, é isso que acontece quando a gente fala de uma pessoa com baixa visão, é isso que acontece quando a gente fala com uma pessoa que é surda. Ele precisa o quê? Que a gente pare, observe, agora sim, o seu senso de urgência acabou. Você vai parar, você vai observar, você vai fazer como Filipe, ele observou. Ele viu que o etíope queria muito, mas ele não tinha acessibilidade àquilo. Então Filipe foi, ficou ao lado, acompanhou e fez o quê? Leu para ele. Explicou para ele do que se tratava. E aí sim, ele depois fez o apelo, porque o próprio etíope disse o quê? Poxa, eu quero muito ser batizado. O que me impede? Às vezes, gente, só o que falta é a igreja olhar com atenção, escutar com empatia, entender exatamente como a Monique falou, que não pode passar à frente. É a mesma coisa você está falando e quando você é interrompido. Quando você está falando e uma criança te interrompe, você não fica com raiva? É a mesma coisa, você está interrompendo uma linha de comunicação. Então, nós precisamos estar atentos. Por que a Monique veio aqui e mostrou os cordões? Justamente para você estar atento. Poxa, está com cordão? Ih, aquele cordão ali é da florzinha, do girassol. Ah, a Monique falou aquele dia que girassol, então significa que é uma deficiência que a gente não consegue ver. E você já vai estar atento. Prestar atenção. Porque nós só vamos conseguir transpor essas barreiras se a gente conhecer o que é que tem impedido essa família de avançar no Evangelho. O que é que tem impedido essa criança de estar aqui na EBD, por exemplo? O que é que tem impedido essa família de estar aqui nesse culto pela manhã? Nós precisamos não criticar. Ai, não para quieto. Ai, porque anda. Ai, porque não sei o quê. Ai, porque não sei o que lá. Gente, isso é uma condição cerebral. Você gostando ou não, você querendo ou não. Mas sabe o que é engraçado? A gente adora criticar quando uma criança... E eu vou falar uma coisa para vocês. Criança faz barulho. Adolescente, então, o barulho é 2 vezes maior. Porque é uma necessidade neurofisiológica. Às vezes não consegue se comunicar com palavras, mas ele vai se comunicar dando um gritinho, fazendo um barulho, até mesmo para ele se regular. E isso, aparentemente, é o grande problema. Não para quieto na aula, não consigo ensinar, não para quieto na igreja, não consigo ver meu lindo pastor pregando, não faz isso, faz aquilo, e a gente está sempre criticando, e está colocando barreira. Nós estamos construindo um muro. E Filipe nos ensina o quê? Eu preciso entender o que está acontecendo. E quando a gente entende, você sai dessa posição de crítica, que não consegue, não sabe, que é sem educação. Né? Porque incomoda muito a criança fazer um flap e andar. Ai, atrapalha a minha comunhão. Está me atrapalhando a ouvir a palavra de Deus. Mas as 3 horas que você fica vendo série no Netflix, não atrapalha a sua comunhão. A culpa é só da criança, né? Mas você ficar lá vendo futebol, você esquecer de fazer seu devocional, você não dizimar, isso não atrapalha a sua comunhão. O problema é a criança, pastor, que anda, que não consegue se controlar. Que tipo de igreja que nós queremos ser? A que caminha ao lado ou que está criando muro, barreira, porque não está parando e prestando atenção? E o 4º e último ponto. Uma igreja que caminha ao lado é uma igreja que inclui.
Ué, Marcelo, mas já não estamos falando de inclusão? Estamos falando de inclusão. Mas incluir é mais amplo do que a gente pensa. Incluir não é você estar numa sala separada. Ah, mas ela está na igreja, mas ela está com todo mundo. Quando a gente levanta as barreiras, que a gente coloca os muros, nós não estamos incluindo. Nós estamos direto ou indiretamente dizendo, não, você é bem-vindo aqui até aqui. Daqui para frente, não dá. Imagina se Filipe tivesse colocado essa barreira. Não, você acabou de ler a palavra, eu não vou te batizar agora. Porque, né? Não dá para eu te batizar agora. Você está entendendo agora o que eu li, né? Vamos esperar um processo. Imagina se ele tivesse colocado essa barreira. Se ele tivesse colocado essa barreira, com certeza o etíope não tinha continuado o caminho cheio de júbilo e nem ele teria vivido o arrebatamento, conforme ele viveu. Quando a gente diz não, não consigo, não quero, não gosto, não faço, não aceito ser desse jeito, nós não estamos incluindo. E quando a gente faz isso, a gente deixa de viver grandes coisas que o Senhor tem para nós. Nós somos vaso, moldados, e precisamos ser cheios para transbordar. Se nós não incluímos, nós não fazemos isso. O mundo já exclui. E como eu disse, se a gente faz como o mundo, nós não estamos cumprindo o nosso papel como igreja. Uma igreja que caminha ao lado, ela não se preocupa com a velocidade e nem com a performance. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você falar que a sua igreja é inclusiva e você ter 15 famílias na igreja e essas famílias não serem acompanhadas ao longo da semana. Essa criança, quando vier, ela não ser ministrada. Isso não é incluir. Isso é colocar um selo de qualidade, porque parece que inclusão é moda. Inclusão, gente, é a mesma velocidade. Você não está preocupado se a sua igreja vai ser o bambambam, se vai ter foto na mídia, se vai... Não, você não está preocupado com a performance porque você está vivendo. E quando eu disse aqui no começo que a Monique faz um trabalho que muitos de vocês não conhecem, é justamente sobre isso. Porque a inclusão, ela é servir, e servir com amor. É servir de domingo a domingo. Não tem microfone, não tem foto na mídia, não tem holofote, não tem. Mas incluir, uma igreja que inclui, uma igreja que caminha ao lado, é uma igreja que tem um agente de acessibilidade como a Monique. A minha filha, ela faz parte do Mensageiras do Rei aqui da igreja. Todas as segundas-feiras ela tem esse encontro aqui. Esse encontro só foi possível e a minha filha só permaneceu e se apaixonou pelo Mensageiras do Rei porque a Monique se disponibilizou em ser agente de acessibilidade da minha filha. E a minha filha e na minha família, nós não somos membros dessa igreja. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Agora eu não estou falando da igreja templo físico, igreja que é você. Talvez essa família não consiga vir até a igreja, porque ela tem um filho autista nível 3 de suporte, que está sem terapia, que está sem medicação, e ela simplesmente não consegue sair de casa. O que te impede de você pegar a sua Bíblia e fazer uma leitura da palavra, e fazer o apelo, e perguntar como ela está? Ai, eu não tenho tempo. Pega o WhatsApp. O WhatsApp agora vai ficar com corridíssimo, que vai vir a eleição. Nossa, vão te colocar em tudo quanto é grupo para falar de política. Você vai ter tempo para fazer isso? Tenha tempo. Manda um bom dia. Como eu posso te servir essa semana? Ah, mas eu não conheço as pessoas, as famílias da igreja que são atípicas. Mas às vezes você tem um vizinho. A Monique se disponibiliza em estar aqui pela Maria Luísa. Até onde eu sei, é a única criança atípica que tem no Mensageiras. Pois bem, decidiram fazer, pastor, não sei, né, o Espírito Santo é muito criativo, decidiram colocar 30 meninas na casa da Flávia no final do ano passado. 30, um número pouco expressivo, né? 30 meninos ou mais, estou chutando 30 para baixo, né? E decidiram colocar. Final do ano, vamos fazer alguma coisa.
E aí vai Maria Luísa, né? Porque agora ela é mensageira, então tudo que mensageira faz, ela tem que fazer também. E prontamente, a Monique me chamou para conversar, junto com a Flávia, com a Boni, e fizemos uma reunião online. Elas dedicaram ali tempo, não tiveram pressa, observaram e começaram a colher informações. Por quê? Porque era uma coisa nova. Maria Luísa ia estar numa casa cheia de estímulos, cheia de outras meninas, dormir fora de casa. E como é que seria? E elas tiveram esse cuidado. Sabe por quê? Porque elas já caminham ao meu lado. Por isso que eu falei para vocês, ela já caminha ao meu lado. A Monique manda o boletim da igreja para mim, todo domingo. Ela manda. Sabe o que ela quer dizer com isso? Ai, vem para a minha igreja. Não, gente, sabe o que ela quer dizer com isso? Olha, se precisar, no culto, neste domingo vai ter isso. E colheram os dados da Maria Luísa. E viram que a Maria Luísa come isso, não come aquilo, e faz aquilo, não faz aquilo, e dorme como, não dorme como. E foi Maria Luísa. Maria Luísa arrumou 3 malas para passar uma noite para um dia. Entendeu? Chegou lá causando. E na hora de vir embora, não queria vir embora. E isso só foi possível porque a Monique está numa igreja que escolheu caminhar ao lado. E é essa palavra final que eu quero deixar para vocês. A gente vê muito testemunho. Da outra vez que eu vim aqui, nós fizemos um treinamento, né? Nós explicamos coisas técnicas, a importância. E vocês poderiam simplesmente fazer como as igrejas que fazem o culto azul. Né? Cumprimos o protocolo. Fizemos o que deveria ser feito. Mas não. Vocês escolheram caminhar ao lado. Esses agentes de acessibilidade têm caminhado ao lado há muito tempo. E eles têm urgência, porque eles sabem que as famílias têm urgência. Então, eu quero que você reflita nessa manhã. Você quer ser uma igreja, tanto templo, quanto pessoa que caminha ao lado? Eu já falei isso aqui da primeira vez que eu estive, eu vou repetir. Famílias Atípicas é um campo missionário. Ninguém, ou quase ninguém, quer caminhar ao lado. É um outro ritmo, é uma outra velocidade. São muitas informações, são muitas barreiras. Mas como todo campo missionário, exige esforço. Mas não tem colheita sem esforço. Eu quero colher. Eu quero me apresentar ao Senhor com os cestos cheios. E você? A inclusão é mais simples do que a gente pensa. E eu quero louvar e agradecer a Deus por esta casa, por essa igreja, por essa família que nos acolhe tão bem todas as vezes que nós estamos aqui. Toda segunda-feira nós estamos batendo ponto lá no Templo Novo. Se bobear, eu conheço mais Templo Novo, que tem muito membro aqui. Toda segunda-feira a gente está lá porque vocês estão caminhando ao nosso lado. Vocês escolheram através do ministério que vocês implementaram, através dos agentes de acessibilidade, que vocês estão dando a oportunidade da capacitação. Então, a minha palavra para você essa manhã é que você agradeça a Deus pela igreja que você serve, o privilégio que você tem de estar numa comunidade que já tem caminhado ao lado. Vocês estão à frente de muitas, muitas igrejas. E a minha palavra dessa manhã é só para que você reflita: como eu posso ajudar mais? O que eu posso fazer além? Será que eu estou andando muito rápido? Então, deixa eu consultar o pessoal do ministério para saber se eu estou andando muito rápido, se eu estou para trás. Vocês já estão caminhando ao lado. Agora o que precisa é ajustar. E esse ajuste faz quando a gente entende a responsabilidade espiritual que a gente tem. Amém? Se coloca de pé. Eu já terminei a minha fala, já vou passar para a Monique. Você já deve estar com fome, eu sei. Mas eu quero muito, muito orar pela sua vida. Eu quero orar por essa igreja.
Porque talvez você não entenda que você já faz parte de uma comunidade que já tem feito a diferença para essa cidade. Essa igreja tem feito a diferença na minha vida. Essa igreja tem feito a diferença na vida da minha filha. E quando eu digo fazer diferença, gente, não é só a minha filha estar junto com outras meninas. Isso é muito importante para uma criança autista. Mas ela estar, por exemplo, aqui no final de uma segunda-feira, quando ela teve que ser afastada da escola, por laudo médico, porque ela não conseguia ficar mais no ambiente escolar. Porque a escola não conseguia entender a Maria Luísa não conseguia entender a escola, e ela passou por um processo de dor muito grande. Mas Marcela, ela só tem 11 anos, mas ela é um ser humano, com sentimentos, com emoções, e ao contrário de nós, com um cérebro que não consegue decifrar muitas coisas. E eu vi a minha filha triste. Eu vi a minha filha sozinha. E nem a minha igreja conseguia alcançar a Maria Luísa, nesse momento. Mas a igreja de vocês, através desse ministério, de uma pessoa que simplesmente falou, não, segunda-feira à noite eu estou disponível, eu vou. E vem. E acolheu a minha filha nos momentos mais difíceis que ela já passou na vida dela. Porque você se sentir sozinho no meio de uma multidão é pior do que você se sentir sozinho, porque de fato você é sozinho. E eu ouvi coisas muito tristes vindos da minha filha. Vontades que ela tinha de fazer que não eram da parte do Senhor. E eu pude compartilhar com a Monique. E dizer muito obrigada. Vocês não sabem, vocês não estão entendendo a importância que o Mensageiros do Rei tem tido na vida da minha filha. Essa é a igreja de vocês. Só que elas são poucas, porque vai crescer. Muito em breve vocês vão estar num templo novo. E as famílias que têm urgência vão saber sobre vocês. E elas vão precisar. Nem que seja do Arão e do Ur, para manter a mão levantada. Enquanto elas fazem o que precisa fazer. Feche seus olhos. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui nessa igreja. Uma igreja tão amável. Uma igreja tão acolhedora. Uma igreja, Senhor, que entendeu que caminhar ao lado é de fato pertencer. Caminhar ao lado não é, Senhor, estar postando foto, estar fazendo evento. Caminhar ao lado, Senhor, é o que essa igreja faz. Disponibiliza domingos fora de eventos para conscientizar, para acolher famílias como a minha, que precisam de comunhão e da verdade que liberta. Eu quero te agradecer, Senhor, e te pedir que em nome de Jesus, nessa manhã, o Senhor possa trabalhar nas mentes e nos corações daqueles que ainda precisam entender a importância desse ministério. E como Felipe, que o seu Espírito possa conduzir e falar claramente àqueles que têm sim esse chamado missionário, mas que acreditam que já passou da hora, já passou do tempo, que porque não sabem não vão conseguir. Pai, em nome de Jesus, quebra isso. Na autoridade do sangue do Cordeiro eu te peço, quebra todo medo, quebra todo preconceito, quebra tudo aquilo que não edifica o teu corpo e o teu nome. Fortalece, Senhor, a liderança desta igreja. Fortalece a todos aqueles que fazem parte do Ministério de Acessibilidade. Fortalece-os, encoraja. Dá unção de ousadia, dá ânimo, dá vigor. Em nome de Jesus, dá estratégia. E de uma forma muito especial, Senhor, abençoa a vida do pastor.
que nunca se opôs, que nunca recusou, e que de fato, Senhor, está pastoreando a todos. Nós te louvamos, Pai, por todas as coisas que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor há de fazer. Essa é a oração que eu faço com o perdão dos meus pecados. No nome de Jesus, amém. Entregamos uma lembrancinha em nome do Ministério de Acessibilidade para Marcela e para Maria, e gostaria de passar a palavra para o pastor. Parabéns. Amados, quero parabenizar ao Ministério de Acessibilidade. É uma coisa nova, sim, na nossa igreja, mas também é uma visão nova de mundo que nós estamos tendo necessidade de olhar. Nós não podemos olhar apenas para o aspecto espiritual, nós precisamos olhar para o emocional, para o físico, e esta é a visão de Jesus. Nos dias de Jesus, muitos olhavam para a religião, mas não olhavam para as pessoas. Eles defendiam a letra, mas não o espírito. E é isso que nós estamos desejosos de continuar fazendo. Não somos melhores e não estamos preocupados em aparecer na mídia. Nós estamos precisando fazer aquilo que chega até nós. E conforme a palavra desta manhã nos orientou, e é o que nós estamos podendo experimentar, é você ter o mesmo cuidado com uma pessoa e com outras muitas pessoas. Às vezes nós, como instituição, vamos dizer assim, estamos preocupados com o número e queremos uma quantidade, mas todo o processo começa com um. E nós estamos vendo o que a palavra mostrou nesta manhã, quando Filipe sai de uma grande conferência. Era um momento extraordinário ministerialmente para ele. Mas o Senhor tira-o daquele lugar para o deserto por causa de uma pessoa. E aí o que Jesus vai nos dizer, que uma vida vale muito. E é isso que nós queremos verdadeiramente continuar fazendo. Procurar ser como Jesus, ter o olhar de Jesus e pedir ao Senhor que nos capacite para isso. Deus tem nos presenteado como igreja, Deus tem agraciado a nossa igreja, Deus tem sido bondoso para conosco neste tempo e em todo o tempo. Nós olharmos para a história da igreja e entendermos as muitas fases que nós passamos, e agradecermos por cada uma delas, e olhar para o dia de hoje, e projetar o que queremos amanhã. O mundo, as pessoas, as situações, elas chegam e vão continuar chegando, e nós queremos ser uma igreja que seja referência de Jesus, que viva como Jesus ensinou. Não seremos os melhores, não há essa pretensão em momento algum. Não,
mas fazermos aquilo que está ao nosso alcance, andando lado a lado. Louvo a Deus pela vida de Monique, porque Deus tratou dela, com ela, e a trouxe para cá. E nós temos tido a oportunidade de caminhar junto. Louvo a Deus pelas pessoas que estão ladeando com Monique também. E faço o apelo para que outros possam também aproximar-se. Às vezes você fica a pensar, eu não sei fazer nada, mas se você tem um coração disposto, você aprende tudo. Então, eu imagino que um momento como este, desta manhã, o nosso coração, ele fica agitado, parece que bate mais forte, e a gente fica pensando como nós podemos fazer mais. E eu sei que o Senhor, Ele mobiliza, num momento como este, outros corações. Então, que assim seja, e que haja mais pessoas na disposição para que o reino cresça e o nome de Jesus seja glorificado. Não nos preocuparmos com a estética, mas preocuparmos com vidas. Não imitar o mundo, mas ser como Jesus. É esta a nossa finalidade e o nosso propósito e a nossa oração. Hoje estamos num dia diferente, porque é um feriado chamado Carnaval, e nós temos algumas pessoas da igreja que não estão aqui. Dentre elas eu posso destacar pelo menos 60 pessoas. 30 adolescentes que estão lá na Cachoeira de Macaé, tivemos lá ontem com eles, e 30 jovens que estão aqui no sítio da igreja, com uma outra equipe trabalhando lá. Então, por isso, esse número não está aqui. Mas eles estão cultuando lá. Hoje teve escola bíblica lá, hoje teve culto lá também, como ontem também teve, nos dois lugares. Então, algumas famílias também impedidas, certamente, mas nós estamos felizes porque estamos aqui. Porque esta casa continua aberta, porque este não é outro lugar, senão a casa de Deus e a porta do céu. Que Deus assim continue a nos abençoar, e vamos louvar, vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor, com o cântico Comunhão, que nós cantamos, e que retrata tão bem este momento que nós estamos vivendo. Deus abençoe a todos. Você visitante, seja muito bem-vindo, um prazer tê-lo conosco, e lembro que a partir de domingo que vem, querendo Deus, voltaremos ao almoço, e você não precisará ir embora com pressa para casa, porque nós vamos voltar à nossa jornada de almoço pró Novo Templo. Deus abençoe a todos. Vamos dar as mãos, todos juntos, em comunhão. Quero viver dia após dia com meus irmãos e assim crescer. Uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção. Temos uns com os outros.
pela bênção da comunhão. Muito obrigado, porque o Senhor nos ensina a termos comunhão uns com os outros. Muito obrigado, porque a Tua palavra é a nossa base, o nosso manual, a nossa vida. Ó Deus, muito obrigado pelo alimento que recebemos. E pedimos que continuemos, ó Pai, a praticar e ser como Jesus. Ajude-nos, ó Deus, a olhar ao lado e perceber o irmão, e assim, ó Deus, propor no coração estar lado a lado, como estamos agora, de mãos dadas, não apenas numa encenação, mas com propósito e vida. Essa é a nossa oração. Obrigado pelos ministérios da Tua igreja, a soma deles, todos são extremamente importantes, e ó Deus, juntos crescemos, porque assim o Senhor nos ensina. Nós oramos e gratos somos, no nome de Jesus, amém, amém. Deus abençoe a todos, abrace aí o irmão, né? Isso aí, em comunhão, em comunhão.